Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, prevista pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, aponta métodos consensuais, principalmente a conciliação e a mediação, para resolver problemas. Mas como isto funciona na prática? Qual a influência da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em 2015, que tornou obrigatórias as audiências de conciliação? É o que você vai ver no debate entre o jurista André Ramos Tavares e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, com Eric Vidigal, doutor em Direito, e Rodrigo Ferreira, professor de Direito Civil. Como tratar de forma adequada os diversos conflitos que surgem na sociedade? Esse é o tema que nós vamos debater hoje. Gisele, bem-vinda ao programa mais uma vez. A Constituição ela nos garante o acesso à justiça, né? Mas muitas vezes a garantia dos direitos não depende ou não deveria depender exclusivamente do Poder Judiciário, né? Com certeza, né? Até porque o Poder Judiciário vai chegar um momento em que ele não vai ter condições de resolver tanta demanda, né? Da forma como elas estão chegando à porta do Poder Judiciário. E é preciso lembrar que há outras formas de resolução do conflito para além da jurisdição. Então, eu acho que precisa de uma mudança de paradigma em relação a outras formas de solução do conflito, sem sobrecarregar o judiciário da forma como nós temos vivenciado. E para isso nós temos dois convidados hoje, não é? O Rodrigo e o Eric. Sejam bem-vindos, né? Antes de mais nada, e vamos então começar tentando entender aí essa até perspectiva constitucional, né, Eric? Qual que é a perspectiva constitucional sobre a solução adequada aos conflitos que vão surgindo? É interessante que essa expressão, né, solução adequada dos conflitos, me parece que ela surge por uma iniciativa do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, quando se depara com essa realidade, né, que foi aqui colocada, que na verdade não é que a gente está chegando ao momento que o judiciário não dá mais conta, né, eles reconheceram que eles não dão mais conta, né, porque se pegar, por exemplo, o relatório de 2015 do CNJ, já se falava num acervo de 111 milhões de processos pendentes de julgamento e uma taxa anual crescendo de quase 20%, né? Se a gente for analisar a própria Constituição Federal, no seu preâmbulo, ela já nos indica, né, ainda que a gente saia daquela discussão de força normativa ou não do preâmbulo, mas ela já nos indica um norte valorativo, vamos colocar assim, porque fala de valores supremos, né, a construção de uma sociedade fraterna. Quer dizer, fraterno é uma sociedade que a gente trata um ao outro como irmão, né? Uma sociedade justa, e, acima de tudo, né, que ela prima pela solução dos conflitos no plano interno e internacional de modo pacífico, né? Tem um juiz, um membro antigo, né, da Câmara dos Lordes, na Inglaterra, que ele disse certa vez que uma sociedade que precisa de juízes para resolver os seus conflitos, ela não pode se dizer civilizada. Então, me parece que a gente decorre de uma cultura de litigiosidade e isso vem desaguando numa cisão da sociedade. Então, aquela ideia de paz social, ela perde, né, bastante seu glamour quando você tem uma cultura. Ela falou um paradigma, né? Um paradigma de litigiosidade. Quer dizer, qualquer coisinha eu vou levar ao judiciário para resolver. E aí você tem uma jurisdição que soluciona de modo formal os litígios, mas que não se preocupa com as lides, né? Sim. Então, aí o próprio Poder Judiciário, por meio da Resolução 125 CNJ, entende que cada conflito deve ser tratado de maneira adequada. Então, daí vem essa ideia do tratamento adequado. Essa Resolução 125, né, do CNJ, que trata da política judiciária nacional, né, de tratamento adequado dos conflitos, ela enfatiza a necessidade de que é interessante, que o próprio Poder Judiciário incentivando que haja uma solução extrajurisdicional, extrajudicial. Né? A desjudicialização, inclusive, exatamente, é um dos pontos, né, que poderiam ser colocados também para evitar que, muitas vezes, o judiciário seja colocado, como já foi e ainda continua em alguns casos, seja colocado pela lei como uma passagem obrigatória para uma solução. Sim. Então, aí também é um problema que há de desjudicialização. Né? E a questão de que muitos dos conflitos podem voluntariamente ser encaminhados para uma jurisdição não judicial, quer dizer, uma forma de composição que não envolva toda a máquina do Poder Judiciário, que no fundo é a máquina do Estado que todos nós suportamos, não é isso, Rodrigo? Agora, até aproveitando, queria também ouvir a opinião do Rodrigo em relação a isso, porque quando a gente transfere, né, para um terceiro, no caso o juiz, resolver o conflito
de duas pessoas, é uma situação delicada que ele precisa, na verdade, resolver aquele conflito com aqueles elementos que estão dentro do processo e que muitas das vezes não vai efetivamente solucionar aquela relação entre aquelas pessoas que acabaram litigando. Então, essa resolução do CNJ, me parece que ela é muito feliz nesse sentido, de estimular, né, a busca pelas próprias partes da solução de suas demandas. Exatamente. Como vocês já expuseram, o judiciário brasileiro hoje, abarrotado, ele já não consegue atender de uma maneira satisfatória essas demandas. E quando eu digo atender de uma maneira satisfatória, não é só julgar, como o Eric salientou formalmente, é criar, né, para o jurisdicionado a sensação de que realmente foi aplicada a justiça. Então, na medida em que o próprio jurisdicionado, a parte envolvida no conflito, tem protagonismo na solução desse conflito, isso cria, inclusive, uma sensação de maior conforto, né? Os estudos, as análises que existem demonstram que, na medida em que a parte media o conflito, ou de algum modo participa, né, de uma solução conciliada, enfim, ela sai com a sensação de que houve diálogo e se chegou a um denominador, enquanto que a imposição de uma decisão judicial, muitas vezes, mantém aquela sensação de que resolveu o conflito, mas não necessariamente atendeu àquela questão, né, pessoal, aquela solução de direito que a parte acredita ser a mais correta. E aí uma das partes acaba sempre se sentindo prejudicada, né? Quando ela não é... Exatamente. Quando não as duas. Que acontece, né? Existem hipóteses em que as duas partes não saem satisfeitas do Poder Judiciário. E por que a gente... por que o CNJ passou a enfatizar mais essa expressão de solução adequada? Quer dizer, em que perspectiva a gente pode dizer que a conciliação, né, e a mediação seriam os dois principais instrumentos nessas circunstâncias, né, seriam mais aptos? Em alguns casos, eles são melhores para a sociedade do que a própria jurisdição? Sim. Na verdade, a ideia da solução adequada, eu acho que parte um pouco disso que o Rodrigo colocou, né, da ideia de que, porque esses estudos que ele mencionou, existem estudos e estatísticas muito sérias analisando a aplicação da mediação na solução dos conflitos, e o índice passa de 70%, no sentido de que aqueles conflitantes que se submetem ao procedimento da mediação e alcançam uma solução para aquele conflito, porque a ideia da mediação é a emancipação, né, do indivíduo, uma modificação na forma de enxergar o conflito, eles, no próximo conflito que eles se envolvem, eles buscam a mediação, eles não buscam o Poder Judiciário. Isso os que se envolvem em novos conflitos, porque a forma de enxergar o conflito, que é diferente, né? Por isso que o CNJ exige uma capacitação não só de servidores, mas dos próprios magistrados, que pela sua formação até acadêmica não tem uma preparação para isso, né? Agora já se discute no âmbito da OAB e do MEC a inserção de disciplinas obrigatórias de mediação, conciliação, mecanismos de solução consensual dos conflitos. Então, que eles aprendem a enxergar o conflito de outra forma, então eles próprios não avançam no conflito, né? Aí perguntou-se qual que seria mais adequado. Então, por exemplo, quando saiu a Resolução 125, ela falou só em conciliação e mediação, né? Isso foi em 2010. Em 2015, todo esse movimento iniciado com a política pública, é óbvio que é uma política pública que pretende uma mudança cultural na sociedade e que se vale dos operadores do direito para implementar essa mudança cultural. Mas é necessário o ajuste do ordenamento jurídico. Então, durante 4, 5 anos foi debatido e em 2015 foi o grande ano, né, que o Congresso Nacional conseguiu finalmente nos entregar um novo Código de Processo Civil, já com... Eu não gosto nem de dizer novo Código de Processo Civil, gosto de dizer o novo processo civil, né? Porque o paradigma é diferente. Uma lei de mediação, para mediação extrajudicial, e alterações na lei de arbitragem que possibilitam, por exemplo, uma ampliação da aplicação da arbitragem na esfera pública, na administração pública. Então, se você pegar, por exemplo, a conciliação, terceiro, que na verdade ele é um facilitador ali de comunicação, ele propõe soluções. Diferente da mediação, que o mediador não propõe solução. Ele apenas ele filtra aquela energia,
emoção negativa e transfere e ajuda as partes a compreenderem o conflito e elas próprias alcançarem uma solução. Então, se recomenda, mas é aquilo, você não pode, o Código de Processo Civil nem engessa, porque é recomendado que a conciliação, como vai haver uma proposta, você não vai ter esse efeito de emancipação, né? Então, na verdade, se recomenda que esse instituto ele seja utilizado, essa técnica, naqueles conflitos em que a gente tem uma relação jurídica esporádica. Eu entrei numa loja, comprei um produto, o produto veio com um vício oculto e eu quero trocar, ele não troca. Eu não quero nunca mais entrar nessa loja porque eu fui mal atendido, então eu só quero resolver meu problema. Diferente de um conflito com meu vizinho, com meu colega de faculdade, com o meu chefe no trabalho, que são relações que você já vinha mantendo e que você precisa continuar mantendo. Então, nesse caso, a mediação é mais recomendada. Mas o curioso é que o Código de Processo Civil, o interessante, é que ele fala a mediação e a conciliação e outros métodos consensuais de solução de conflitos. Então, você já tem, por exemplo, aqui em Brasília, e sei que em São Paulo também, juízes que têm aplicado... na tentativa de solucionar o conflito, uma técnica chamada práticas colaborativas, né, que essa é muito inovadora no Brasil, mas você tem aquela constelação familiar, né, que é um tipo de terapia que é utilizado e técnicas, inclusive psicologia. Isso. A gente ouve algumas pessoas, né, dizendo assim que o que elas gostariam mesmo era de serem ouvidas e tal. Então, às vezes, não é nem ali só a questão da solução jurídica em si, mas parece que o fato, né, dela poder dizer e ser ouvida, e eu acho que isso, com a constelação, acaba sendo alcançado, já é uma forma de tentar diminuir esses conflitos entre as pessoas. Agora, você tocou num ponto interessante no que diz respeito à capacitação dos operadores, de todas as pessoas envolvidas no sistema judiciário, porque, na verdade, nós tínhamos uma cultura muito grande, assim, as pessoas procuravam um advogado e a única solução era ajuizar uma ação para poder resolver aquele conflito. E hoje a gente já vê essa mudança de postura, de paradigma, no sentido de procurar, antes mesmo de ajuizar a ação, a conciliação no próprio escritório. Então, eu acho que isso é algo fundamental quando você estimula, né, já dentro da formação dos ambientes jurídicos, acadêmicos, que formam, né, os operadores do direito, essa nova consciência no que diz respeito à possibilidade de outras soluções que não seja apenas levar ao Poder Judiciário para que ele possa dar uma resposta. Então, a preparação dos operadores também é fundamental. É uma mudança de cultura, né, que envolve desde o ensino, né, nas faculdades de direito até o ordenamento jurídico, que precisa também mudar o seu foco, precisa ser deslocado, né, não sei se levemente ou intensamente, mas ele certamente ainda precisa ser deslocado, apesar do novo processo civil, né, com o qual eu concordo. Acho que a Gisele nos coloca várias perguntas, né, eu vou querer ouvir também os nossos convidados, começando pelo Rodrigo, mas antes a gente vai para um breve intervalo, então vou pedir licença a todos. Então faremos um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saiam daí. Estamos de volta no Reflexões e hoje tratando sobre os métodos adequados para a solução dos conflitos em geral, né? Nós falávamos então de todos os questionamentos que a Gisele colocou, né? Então, aproveitando essa oportunidade para passar a palavra para o Rodrigo, né? Como é que você vê essa dificuldade cultural, né? Também relacionada à própria advocacia, né? Que tradicionalmente tem essa formação conflituosa de levar tudo ao judiciário e dentro do judiciário também, né? Continua com a mesma cultura de manutenção do conflito. Exato. O que se almeja é uma mudança cultural, essa é a palavra-chave, uma mudança cultural, que vem se implementando, mas que ainda tem muito que avançar. O próprio Código de Ética do advogado prevê um dever de tentar uma solução, né, por meio de conciliação ou mesmo mediação, numa perspectiva mais atual, antes de ingressar com a ação. Então, é papel do advogado, como também do judiciário, né, das pessoas que tem o papel de exercer essa atividade interna também nos tribunais, construir essa nova cultura, conciliar, né, e mediar dentro do possível. Para isso, como nós estávamos tratando antes,
precisa haver uma readequação dos cursos jurídicos, as normas hoje já prevêem, mas precisa haver uma implementação ainda em maior escala dessa cultura, né, no enfrentamento dos processos, e com o intuito de realmente conseguir construir uma outra mentalidade. Ainda é muito comum hoje, quando um cliente procura um advogado, querer entrar com a ação. Eu quero processo, eu quero condenação. Eu quero, muitas vezes, o cliente procura querendo uma vingança, exatamente, uma vindita contra outra parte. Então, esse papel do advogado, já preliminar, de tentar, dentro do possível, colaborar na construção de uma cultura de diálogo, né? Evitando, muitas vezes, até demandas, né, que podem ser resolvidas sem a necessidade de ajuizamento à ação, é um papel que também tem que ser desenvolvido. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil também precisa adotar políticas públicas, enfim, institucionais, para que, dentro do possível, essa cultura já parta desde antes do ajuizamento de ações, desde antes das audiências. Exatamente. Que o Código de Processo Civil hoje prevê. Sim. Mas no primeiro momento em que você tem contato com a demanda, né? Melhor dizendo, com a pretensão, né, de um cliente. Isso que o Rodrigo coloca, André, eu acho muito importante, porque nossa primeira experiência com essa questão da conciliação, eu acredito que veio a partir da lei dos juizados especiais, mas assim, era preciso ajuizar uma ação para que se tivesse o momento da conciliação. E também, quando o Código de Processo Civil estabelece essa questão do estímulo às conciliações, eu já tenho uma ação ajuizada, eu já tenho um processo que foi formado. Então, assim, essa conscientização mencionada pelo Rodrigo, ela evitaria o ingresso de ações judiciais. Assim, eu acho que são duas coisas importantes. Uma é a gente ter a cultura estabelecida. Quer dizer, se a pessoa quer ir no judiciário também, é um direito dela. Muitas vezes, até infelizmente, em alguns casos, a pessoa acha que uma decisão do juiz favorável a ele é um troféu contra o seu inimigo. Essas situações não vão mudar, né? Mas a gente pode estabelecer mecanismos que as pessoas tenham, no geral, uma forma de pensar diferente e não procurem o judiciário se ele não for imprescindível ou se não for o melhor caminho para resolver seus conflitos, né? E outra coisa, outro problema é quando a própria estrutura do Poder Judiciário é que está servindo também para promover a mediação e a conciliação. Porque aí, um dos aspectos interessantes que é também o de desafogar o Judiciário e reduzir o volume de trabalho dessa máquina, acaba não ocorrendo de uma maneira plena, né? Então, acho que são dois aspectos que a gente precisa também colocar, não é? E até queria ouvir o Eric, né, sobre essa questão do advogado. Isso é um dever ético hoje do advogado, então, sempre tentar promover, né? Eu iria um pouco mais além. Não é um dever ético do advogado por imposição do Código de Ética, mas, além disso, eu faço uma leitura própria e peculiar do artigo 2º do CPC, do novo CPC, parágrafo 3º. Quer dizer, o Código de 2015, ele vem no primeiro artigo dizendo óbvio, né, dizendo que o Código vai ser interpretado conforme os valores e as normas estabelecidas na Constituição. E o segundo, já que a gente tem um novo processo civil, ele reforça a inafastabilidade da jurisdição, no CAPT. No parágrafo 1º, ele fala que a arbitragem é admitida, no primeiro ou no segundo, mas o interessante mesmo é o parágrafo 3º, que vai entrar no que você está colocando. Que o parágrafo 3º diz mais ou menos assim: a conciliação, a mediação e outros meios consensuais de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, promotores, procuradores, defensores públicos e advogados, inclusive no curso do processo judicial. Qual é a leitura que eu faço? Se você coloca esse apêndice, inclusive no curso, é que o início da regra ele é voltado para fora do curso do processo. Uhum. Então, é como se a mudança cultural, como o Estado brasileiro, o movimento iniciado pelo Judiciário, mas agora com apoio do legislador, ele cria uma regra para utilizar os operadores do direito como agentes modificadores de cultura, ele está nos impondo, nós todos aqui, quer dizer, professor, na sala de aula, eu tenho que estimular o uso desse. Eu sou professor de processo. Em tese, eu estaria ensinando a litigar. Não, eu tenho que ensinar a litigar, mas eu tenho que estimular o uso desses mecanismos.
Ele é juiz, ele tem que estimular, não só no processo, ele vai fazer uma palestra, ele está ali no jantar de Natal e vê que 2 parentes estão brigando, e, gente, para com isso. Não vai para o judiciário. Então, o legislador criou um dever que foi imposto aos operadores do direito, na minha leitura, tanto no curso do processo quanto fora dele. Né? Eu acho que é muito rico esse parágrafo 3º do artigo 2º. É um dever, né? Um dever jurídico agora, né? Agora, é interessante que a gente pudesse discutir melhor também o que isso significa na prática, porque em outros países, né, esse dever pode ser lido ou transformado ou é colocado como algo mais do que apenas uma conduta que precisa ser observada, né? Nem quero entrar agora nessa discussão sobre sanções, não descumprimento do dever, mas simplesmente no que isso poderia aproveitar mais ainda a implementação do sistema. Me parece que, assim, outros países eles já estão num momento muito mais avançado que o nosso, civilizacional. Eu prefiro colocar dessa forma. Quer dizer, você pegar um acervo de 111 milhões de processos numa população de 200 milhões de brasileiros, dá para brincar que a gente tem um processo para cada pessoa, porque o processo tem dois polos. Né? Então, assim, tem alguma coisa errada numa sociedade assim. Né? Agora, Gisele colocou o surgimento da conciliação com os juizados especiais, mas a gente já tem conciliação na CLT antes, você tem, até não era nem vara do trabalho, era junta de conciliação e julgamento. Prévia, né? Então, o objetivo era tentar conciliar. O Código de 73 já previa uma audiência de conciliação antes da audiência de instrução. Mas a falta de capacitação, a questão é cultural, a gente vai ficar girando aqui e o ponto é cultural. Quer dizer, o juiz não sendo preparado para essa função, a gente se depara com coisas como eu já vivenciei em audiência, de você chegar, por exemplo, e o juiz dizer, olha, é melhor aceitar esse acordo. A lei me proíbe de adiantar o meu entendimento, mas o promotor aqui pode confirmar que a jurisprudência desse juízo é no sentido contrário ao seu pleito. Assim. Isso não é conciliar. Tanto que, por conta desse tipo de atividade, o legislador consignou que, em qualquer hipótese, é vedado ao conciliador qualquer tipo de constrangimento. Aí ele usa lá uns 2, 3 sinônimos, né, para a palavra constrangimento. E aí, no Código. Outra situação, por exemplo, também que eu experimentei, tem acordo, doutor? Não tem. Então, eu vou começar a instrução. Começa a ouvir uma testemunha, começa a outra, e de repente, entre uma testemunha e outra, né? Não, vamos fazer aquilo que vamos. Excelência, a gente resolveu fazer o acordo. Queríamos homologação. Não vou homologar. Eu dei oportunidade lá atrás, agora eu estou me preparando para julgar. Assim. Isso contraria a própria finalidade da jurisdição. Né? Então, por esses exemplos, a gente vê que o nosso estágio civilizacional, comparado com outros países, mas do ponto de vista processual, poderia até ser colocado como uma condição para o exercício Foi discutido isso, né, na tramitação do CPC, mas entenderam à época que era um passo muito largo. E eu acredito que pelo seguinte, como a questão é cultural, e não é cultural só dos operadores do direito, né? Tanto que você pega a obrigatoriedade, a audiência do 334, ela traz a obrigatoriedade da participação na audiência de mediação, de conciliação, exceto em 2 situações, é quando o direito não admite transação ou quando há recusa expressa de todos os conflitantes. Né? Se eu tiver um litisconsórcio 5-5, os 10 tem que recusar. Aí, normalmente, aluno pergunta, parente pergunta assim, mas eu não quero conciliar, por que eu sou obrigado? Ele é obrigado por quê? De novo, nesse momento eu estou percebendo que o movimento do Estado não está ainda em aumentar o número de soluções de conflitos com os institutos, mas sim de fazer a divulgação dos institutos. Quando eu sento em uma mesa com um mediador qualificado, eu posso sentar de braço cruzado, de perna cruzada, ele tem técnicas. Aquilo ali envolve estudos de negociação, de psicologia, né, a teoria do conflito. Então, a pessoa vai relaxando, ele sabe o limite, até onde ele pode tensionar. E aí eu vejo dessa forma. Então, a gente ainda não está no estágio de normatizar com a finalidade de solucionar, que talvez fosse esse o caso de já prever como condição da ação. Numa sociedade que já entende a importância desse momento prévio de tentar pelas próprias mãos, poderia soar com a justiça pelas próprias mãos, mas por ela é o que a gente chama de autocompositivo, né? As partes envolvidas no conflito, compondo a solução do conflito. Nesse momento, acho que a gente está precisando o quê? É mudar a cultura dos operadores do direito e a cultura estimular a divulgação desses institutos. E eu acho que isso tem um outro reflexo prático,
que é o seguinte, o próprio cumprimento efetivo daquilo que foi acordado. Porque quando se tem uma sentença, né, de mérito imposta, às vezes você até ganhou o direito, mas a efetividade daquele direito, ela acaba sendo bastante complicada ou muito trabalhosa. Quando a construção dessa solução ela é feita pelas próprias partes, a probabilidade dos termos daquele acordo serem cumpridos é muito maior. Então, a efetividade prática daquilo que é entabulado, né, num acordo, numa conciliação, isso tem um reflexo muito positivo, que a gente não pode deixar de citar. E nós do direito complicamos muito, né? Porque o cidadão comum, ele no Brasil traduz isso tudo num ditado popular, que fala que combinado não sai caro. É praticamente isso. A crise do judiciário ela é sistêmica, né? Nós temos que compreender que essa é uma das raízes do problema e esses meios de solução, eles são imprescindíveis sob pena de lá na frente nós temos um colapso, essa que é a verdade, né? A forma como hoje se presta a jurisdição não é só o problema de não satisfazer as partes, é de não vir a tempo, né? Então, me parece que é frustrante para os operadores do direito como o sistema hoje funciona, notadamente para as partes, né, que são realmente os destinatários, né, desse serviço público, digamos. Então, reconhecer que a crise é grave, que nós hoje temos uma ineficiência na prestação jurisdicional em larga escala e que essas formas consensuais de conflito, na verdade, mais do que serem formas modernas e atualizadas de resolver e pacificar os conflitos em sociedade, são uma técnica imprescindível à própria saúde e manutenção do sistema judiciário brasileiro. Bem interessante. Esse tratamento adequado, né, dos conflitos realmente é um tema extremamente importante. Não é só para os operadores, é para toda a sociedade brasileira, né? Precisamos ficar muito atentos. Esse foi um debate muito rico. Queria agradecer a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis, agradecer muito aos nossos convidados que puderam nos esclarecer e debater conosco sobre esse relevante tema, né? E agradecer também a vocês que nos acompanharam durante esta discussão. Se quiserem rever o programa, podem acessar a TV Justiça online ou mesmo ver o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.